Eu acredito que há um assunto importante, um tema importante para a gente falar, mas que a gente precisa meio que tirar as pedras da mão, ficar com o coração um pouco mais leve, ser um pouco mais racional, um pouco mais consciente e respeitoso quando a gente vai conversar a respeito desse tema, porque gera uma discussão, gera um conflito só no falar, gera um conflito só no querer observar algumas coisas, que é a questão do homem e da masculinidade na sociedade atual. Muitas mulheres, principalmente as inclinadas mais a um feminismo, já vão levantar a bandeira de que a gente não pode defender o homem, que é absurdo estar defendendo o homem. E não é uma questão de defesa do homem, mas é uma questão de pensar que posição é essa que o homem ocupa na sociedade, ou consegue ocupar na sociedade, ou tenta ocupar na sociedade, que acaba não correspondendo na realidade a tudo que a gente quer. E mulher é exigente, não tem como a gente dizer que não. Mulher exige. E o homem parece que tá perdido, assim, né? Por isso que muitos acabam preferindo ficar sozinhos. A gente precisa pensar que quando a gente fala de homens com 50, 60, 70 anos, são homens que foram educados por uma outra geração e que havia ainda esse pensamento do homem obrigatoriamente ser mais forte, ser o protetor, ser o provedor, ser aquele que assume o risco. Então existia isso. O homem foi educado para isso. Mas os homens mais jovens, então os homens com 20, 30, 35 anos, dos 40 que tá mais ou menos, né, assim, tá na confusão, mas são homens que nós educamos. Essa nossa geração educou. Então a geração que hoje tem 40, 45, 45, 50, 55 anos, é que educou esses novos homens, né, dessa geração de 20, 25, 30, 35 anos. Então, se a gente tem uma reclamação a fazer, a gente precisa olhar para a gente mesmo, para saber o que é que a gente fez de errado para essa geração estar desse jeito. E assim é com os mais novos também. Porque nós vemos tanto esses jovens, né, de 20 a 30 anos, tanto um grupo tendo atitudes muito parecidas com aquilo que a gente via nos homens, ou vê nos homens que têm 50, 60, 70 anos, como a gente vê também muitos extremamente fragilizados. Fragilizados porque não conseguem se entender numa identidade. Aliás, a crise de identidade é uma crise que está acontecendo com muitos jovens e que a gente só quer olhar, ou melhor, a sociedade, uma parte da sociedade só permite a gente olhar a partir do não preconceito, porque daí se você vai discutir uma crise de identidade de uma forma mais, há uma questão de transtorno, há uma questão psicológica, há uma questão emocional, novamente você se torna um grande preconceituoso. Então, muitas vezes, para a gente não entrar neste caminho de ser o preconceituoso e ser o cancelado da vez, a gente nem discute essa questão com a profundidade que deveria ser, que é a questão da identidade. Quem sou eu? E este é um problema que a gente está vivendo nesse momento, principalmente com os jovens, que não conseguem dizer quem são, independentemente se é em relação à sexualidade, a gênero. Não é essa a questão.
É a questão da identidade que não se coloca porque o discurso ideológico ficou muito mais forte. Mas voltamos ao homem. O homem, vamos pensar no homem mais maduro, né? Que vive meio que num labirinto, né? Para onde que ele vai? Aquilo que ele conhecia como masculinidade foi abandonado, foi rasgado. Mas não foi entregue para ele o jeito de ser que deveria, né? Uma nova identidade mais bem definida. Então, o papel do homem acaba ficando fragmentado e ele é cobrado por coisas muito